cabaré! O jornalismo norte-americano tá maluco com o que tá acontecendo agora nos bastidores do CM. Alguém sabe de alguma coisa ou é tudo orelhado? Galera, presta atenção, a revista Variety soltou uma matéria de capa dizendo que o CM tava afundando, que a situação era desesperadora. Só que agora saiu outro artigo gigante, uma revista mais respeitada ainda, falando que é tudo caô. E agora, foi clickbait? Você vai entender que confusão é essa e eu tô trazendo mais. O executivo da Marvel reagiu a essa polêmica e você ainda vai ver o que o Kevin Feige respondeu sobre o retorno dos Vingadores originais. É reviravolta em cima de reviravolta. E vamos embora, galera! Novembro chegou e você já sabe, né? A gente quer descontão. Se vier presentinho, então, pô, melhor ainda, não é? Por isso que a Manual já abriu a Hair Friday. Além de descontão pros tratamentos, ainda vem a necessária que todo mundo pede pra ganhar. E não vai achando que queda de cabelo é um problema pra quem é menos jovem, né? Assim que nem eu. Menos jovem só, ok? Olha que doideira esses dados. Em média, 30% dos homens sofrem com queda de cabelo antes dos 30 anos. E metade dos homens ficam com o cabelo ralo aos 50. Metade. Ah, PT, mas eu não vou ter esse problema. Vai nessa. Então bora aproveitar que pra se tratar com a Manual é muito fácil. É só você entrar no site, responder o questionário em poucos minutos. Os médicos já mandam a prescrição, um tratamento personalizado pro teu caso. Só pra você. Aí é só você encomendar os produtos e eles chegam com frete grátis na sua casa, com embalagem discreta, ok? E o acompanhamento dos médicos é de graça e ilimitado. Olha só as imagens dos pacientes reais que fizeram o tratamento direitinho com o Manual. Já dá uma baita diferença a partir do 4º mês. Então aproveita que nem tem que levantar do sofá, entra no site da Manual e aproveita o Hair Friday que vai dar 40% de desconto só pra quem fizer o primeiro pedido em novembro. E venha necessaire de brinde, hein? Usa aqui meu cupom RED do WayNet pra economizar e ficar bonitão, né? Que nem eu. Olha o cabeleiro, hein? Tá valendo. WayNet Transmitter aqui. Falaram que a Marvel morreu em Quantumania, né? Falaram que a Marvel voltou em Guardiões 3. Falaram que a Marvel morreu em Invasão Secreta. Falaram que a Marvel voltou em Loki. Falaram que a Marvel morreu em The Marvels. Que indecisão, galera. Me explica, você acha que a Marvel morreu, vai voltar, tá viva? Eu não sei. É pra descer o caixão ou o defunto levantou? Eu não tô entendendo mais nada, vocês têm que decidir. Galera, presta atenção, eu realmente sempre tento trazer as fontes mais confiáveis ou os boatos mais prováveis pra vocês. Eu não pego qualquer coisa que eu vejo pela internet, porque, pô, a gente acaba se queimando. Então eu tento trazer o máximo possível embasado, de gente confiável realmente. Quando a fonte é segura, eu explico que o material tem embasamento. Quando é boato, eu também deixo claro que nada é oficial. Sempre faço isso. Mas agora eu tô vivendo uma situação inédita. 2 revistas que sempre foram sérias estão trazendo informações que não batem. Então onde que tá a verdade? Quem que tá mentindo aí? Quem que tá sendo boateiro aí? Você vai tirar a tua conclusão depois desse vídeo. Galera, deixa eu pedir uma ajuda pra vocês. Não é jabá, não pula isso aqui não. É realmente uma ajuda. Todo mundo que votou no IBEST tá podendo votar de novo. Até você que votou nessa última fase agora. Porque o IBEST liberou mais um voto pra todo mundo. Então eu deixei aqui embaixo 6 categorias pra vocês votarem pra gente. A gente tá disputando a última etapa, não passa mais daqui. Se você tiver bondade hoje de clicar aqui, você vai conseguir votar pra gente. E se todo mundo que assistir esse vídeo fizer isso, lógico, eu sei que não vai acontecer, mas se a grande maioria fizer isso, a gente consegue o impossível, a gente vence o IBEST. Ó, fica até arrepiado. Você é capaz de fazer isso com a gente. É só você ter a bondade de dar um pause nesse vídeo, beleza. Pô, vou satisfazer esse PT chato pra caraca que tá me pedindo isso. E votar aqui embaixo. Todo mundo que já votou. Você votou ontem, você pode votar de novo hoje. O IBEST liberou pra todo mundo mais um voto. E obrigado por isso. Eu vou voltar aqui, se a gente vencer um que seja. Aliás, eu já tenho que até agradecer, porque eu já sou top 3 em 6 categorias. Então, obrigado de coração por isso. Mas se a gente vencer, vocês sabem que vocês são os culpados disso. Obrigado de coração, tamo junto. Bom, se você não acompanhou nada nos últimos dias, segue o resumão da obra. Eu vou trazer pra vocês o resumão. A revista Variety soltou o verbo, ok? A revista é uma das mais conceituadas dos Estados Unidos quando o assunto é entretenimento. Os caras são top do top, ok? A Variety foi fundada em 1905, galera. Não, eu não peguei o lançamento, não. São mais 100 anos de credibilidade, mais de 100, porra, não é pouca coisa. É uma revista com idoneidade, né? E a Variety deu capa pra crise do CM. Olha isso, a crise do CM apareceu na capa da Variety. Segundo a Variety, tá todo mundo em pânico com os números dos filmes da Marvel. A reportagem citava a possibilidade de substituir o Jonathan Majors como grande vilão da fase 5, né? Por causa daquelas acusações em cima dele na justiça. Até trouxe pra vocês um vídeo. A reportagem falou que a Marvel tava avaliando trazer de volta os Vingadores originais para dar uma levantada na audiência, também trouxe pra vocês. Eles também falaram dos problemas com os efeitos especiais, dos problemas em Quantumania, dos problemas com The Marvels, enfim. A Variety pintou um quadro tenebroso da Marvel pro grande público, pra todo mundo que consome essa revista. E assim, a galera consome essa revista, ok? Pois bem, quem rebateu isso tudo foi a Forbes. Olha isso, a fucking Forbes, a maior revista de negócio e economia do planeta.
uma revista também com mais de 100 anos de credibilidade. É rinha de idoso, né? É rixa lá de idoso, rinha tá acontecendo porra. E não, eu não tô participando, é deles lá, eu não. São duas publicações de peso, cada uma no teu segmento, né? Contando histórias diferentes sobre o mesmo assunto. Galera, que loucura. Mas a Forbes foi na veia da Variety. A Forbes declarou que as alegações da Variety seriam exageradas ou simplesmente sem sentido. Foram as palavras que eles usaram, que a Forbes usou. Sente só como é que abre o texto da Forbes, abre aspas. A realidade é que os problemas da Marvel são exagerados em um ambiente de mídia cada vez mais propenso à hipérbole. E fecha aspas. Pra você que dormiu nas aulas de português, né, vamos lá, hipérbole, né, é a palavra, é a figura de linguagem que as pessoas usam pra passar uma ideia de intensidade, pra aumentar, justamente com exagero. Eles usam essa intensidade através do exagero. E a Forbes minimizou essa questão do Jonathan Majors, ok? A reportagem explica que isso não é nada, que é só trocar o ator se for necessário e acabou. E eles apontam o óbvio, né? É ainda mais fácil trocar um ator quando o personagem é literalmente um ser que existe em diferentes realidades, com diferentes aparências. A Forbes chega a sugerir que a Marvel poderia contratar John Boyega, Denzel Washington ou Ray Fisher, né, pro papel do Kang. E aí segue o baile. A galera ia curtir do mesmo jeito. E a Forbes também mostra com números que a média de bilheteria dos filmes da Marvel sofreu um baque muito pequeno. Eles explicam que Guerra Infinita e Ultimato chutaram mundos porque foram resultado de anos e anos de preparo para chegar naquele faturamento, entende? Ou seja, aqueceram o público aqueles dois filmes. Quer dizer, os outros filmes aqueceram para aquele evento, que foi Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E eles explicam que isso está acontecendo de novo. A gente agora está na fase de preparo, de aquecimento para uma conclusão bombástica lá na frente. Estamos acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes. E a Forbes ainda analisa que todos os filmes, sem exceção, ainda estão sofrendo os efeitos da pandemia. Os custos de produção subiram, a audiência diminuiu. Seria burrice esperar em 2023 o mesmo faturamento de 2019, por exemplo. Ainda vai levar um tempo para Hollywood engrenar de novo, lógico, entende, porra? A pandemia realmente mexeu muito com todo mundo, inclusive com a produção dos filmes. Os caras estão passando pano? Pois é, vamos lá. A Forbes não chegou onde chegou errando a análise econômica. Só tô dizendo isso pra vocês, que quem sou eu pra julgar a análise de Forbes, entende? E sente só indireta que eles mandaram pra Variety, pra sites que dizem que a Marvel tá morrendo. Abre aspas. Essa é apenas a mentalidade natural de clickbait que impulsiona o jornalismo de entretenimento. Deveríamos ser capazes de relatar e avaliar tais situações sem recorrer a representações exageradas para fins melodramáticos. Que lapada, galera. Que lapada meio seca, né? Quem também não curtiu a reportagem da Variety foi, obviamente, a Marvel. O Tom Brewer, que é o vice-presidente sênior da editora Marvel, pistolou com força. Esse aí sentiu feio, né? Sentiu rude. Ele não é qualquer um, ok? O Brewer é hoje o funcionário mais antigo da Marvel. Ele começou na editora como estagiário em 1989 e foi subido na empresa até chegar onde está hoje. Oficialmente, a Marvel não rebateu a reportagem da Variety. O que o Tom Brewer escreveu, ele escreveu na newsletter pessoal dele. Ou seja, representa a opinião dele, não da empresa. Até porque ele cuida da parte das revistas e não tem relação direta com o Sam, ok? Mas é um cara que a gente sabe que tem toda a notoriedade, que tem todo o conhecimento da Marvel. O Tom Brewer chamou a reportagem da Variety de clickbait, direto ao ponto. E ele ficou chateado porque a editora Marvel recebeu vários e-mails de pessoas indignadas com o que acontece nos filmes. Ele tá lendo um monte de mensagens xingando, né? Sendo que ele não é o responsável por nada do Sam. Mas, e o responsável pelo Sam? O que o Kevin Feige acha dessa bagunça toda? Ele fingiu que não sabia. Juro pra você, exatamente isso. Na estreia de The Marvel, os jornalistas foram lá e perguntaram pro chefão da Marvel todo o que ele podia dizer sobre o retorno dos Vingadores originais. Não era isso que estava sendo cogitado? Aí o Kevin fez que não entendeu, fez que não conhecia esse rumor, ok? Ele não sabia de nada, o que seria isso? Alguém falar pra mim me explicar isso. E aí ele mandou o seguinte, abre aspas. Eu literalmente nunca vi isso. Nós não discutimos isso, não é verdade. Misteriosamente, Kevin Feige confirmou que está desenvolvendo um projeto com a Scarlett Johansson. E isso é bizarro, porque não faz sentido algum, galera. A Viúva Negra morreu. Morreu! Como é que pode isso? E mais misteriosamente ainda, ele afirmou que ama o Robert Downey Jr. Falou que ele faz parte da família. Mas, em termos de retorno, teremos que ver. Foi o que ele falou. Como assim, homem de Deus? Como assim teremos que ver? Então existe uma possibilidade, certo? A gente tem que ver. Galera, na boa, tá muito complicado acompanhar os bastidores do Semi nesse momento. Acompanhar os filmes tá tranquilo, mas bastidor, rapaz, é difícil. Nem Kevin Feige tá fazendo coisa com coisa. Eu não sei nem o que falar aqui pra vocês. E não esquece, galera, deixei aqui embaixo os 6 links pra vocês voltarem na gente. Vai ajudar demais. Se você voltou, pode voltar agora de novo. É um clique aqui, um clique lá e acabou. Se puder fazer isso nas 6, porra, tu vai garantir demais.
Eu vou ler os comentários agora e vou dar coraçãozinho quem votou. Obrigado. Agora me responde você, o que você entendeu disso tudo? A Variety largou o clickbait, saiu correndo, foi isso? Retorno dos Vingadores é real? Tipo, o Kevin Feige falou realmente sobre trazer os Vingadores originais de volta, né? Naquele churrascão que ele deu lá. A Forbes pegou pesado com a Variety. Comentem e toca aqui, se inscreve no canal. Saia daqui com a sua inscrição. Aliás, se inscreve aí sim, você pode sair depois. E não vai voltar, né? Mas tem que estar pro sininho, galera. Se não tá pro sininho, você não é avisado. E é importante demais esse movimento da gente erguer esse... Bom demais. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!